Queremos dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, aos internautas do NASP FM. Hoje nós temos um grupo especial que vai se apresentar nesse exato momento. Meu nome é Samuel, eu sou do curso de música, faço o segundo ano. Meu nome é Gabriel, eu também estou fazendo o curso de música, primeiro ano. Eu sou Franz, eu faço curso de música, estou no segundo semestre, primeiro ano. Meu nome é Josias, eu estou no quarto semestre, igual na faculdade de música. Meu nome é Luiz, eu também estou na faculdade de música, estou no primeiro ano. Bom dia, meu nome é Benjamin, eu faço faculdade de música e estou no segundo semestre. Queremos mostrar aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, um programa diferente, um programa mais musical, já que nós estamos no curso de música. E a maioria dos nossos alunos aqui frequentam o curso de música. Então, hoje nós temos duas apresentações e vamos articular comentários, discussões, através exatamente das músicas apresentadas. A segunda música que nós vamos ter agora é do Gustavo. Eu vou pedir para que ele se apresente. O Gustavo já é conhecido, já tem um grupo, e ele vai tocar exatamente uma música de sua própria autoria. Meu nome é Gustavo Barrinovo, tenho uma banda chamada O Bairro Novo, sou um décimo dela aqui na frente, né, porque são 10 integrantes, e a música que eu vou tocar hoje ela se chama Arquétipo.
nobre cidadão, promovendo a guerra descrer. Este nome vão faz o corpo se submeter ao ódio. Ao ódio. Santa decisão de esculpir reinado no ser. Nossa condição se oferecendo à mercê das almas. Das almas. Tuas prévias devem ser vividas, manifeste as ondas reprimidas, que a beleza chegue antes do sol nascer. Ó futuro, este é teu presente, torne-o amanhã atualmente. Molde as águas ao teu belo perceber. Tuas prévias devem ser vividas, manifeste as ondas reprimidas, que a beleza chegue antes do sol nascer. Ó futuro, este é teu presente, torne-o amanhã atualmente. Molde as águas ao teu belo perceber. Molde as águas ao teu belo perceber. E vamos abrir então, hoje, como é um programa especial, nós vamos abrir então para nós conversarmos, batermos um papo sobre o título da música e poder mergulhar um pouco dentro da filosofia através de Jung, Carl Gustav Jung. Então, vamos lá. E eu vou conversar a priori com o Gustavo e depois abrir então o leque para todo mundo perguntar. Antes um pouquinho do nosso programa, eu estava conversando com os nossos alunos, isso para os nossos internautas, o pessoal que está nos assistindo, compreender qual a dinâmica hoje do nosso programa. Eu resolvi utilizar esse tema e discutirmos um pouco sobre ele, depois nós vamos voltar a falar um pouco de uma forma mais profunda, mostrando os arquétipos de Jung, mas só para introduzir isso, comentar com vocês sobre algumas coisas que têm acontecido na nossa sociedade. Teve um programa que nós fizemos há algum tempo aqui, e está gravado, inclusive está no Face, no YouTube do NASP-FM, da rádio, falando sobre o suicídio. Esse programa já foi gravado em áudio, só em áudio, depois foi gravado em vídeo, através do YouTube no Face. E o que eu comentei na época do programa, tanto da rádio, a gravação em áudio, quanto em vídeo, foi que o suicídio aumentaria significativamente. E, lamentavelmente,
estamos vendo um cenário desastroso, desafiador. Porque o número de pessoas que estão tentando suicídio e o número de jovens que me procuram falando de uma depressão profunda é enorme, muito grande. Ontem mesmo estava conversando com um aluno, ele estava dizendo que a irmã dele tinha tentado suicídio, estava hospitalizado. Semana passada, filho de grandes amigos, também cometeu suicídio. Então é um momento para nós pararmos e pensarmos um pouquinho o que nós estamos fazendo de nossas vidas. E esse tema é um tema que eu aprecio muito, foi tema explorado, defendido por mim na época do doutorado. Eu fiz uma ponte entre a filosofia do corpo e a questão de Carl Gustav Jung. E eu queria compartilhar um pouco sobre esse arquétipo. Claro que isso vai demandar um tempo maior, nem que depois eu faça um outro programa, né? Mas que pelo menos a gente consiga discutir os pormenores agora. E o Gustavo, como nós pudemos ouvir, tanto os nossos ouvintes, os nossos internautas, quanto os nossos alunos aqui, uma música específica sobre esses arquétipos. Então, Gustavo, já que hoje é um programa especial voltado à música, diz para mim foi você que compôs a música? Foi Sim. você que compôs a letra? Sim. O que você imaginou, o que você entendeu como arquétipo, o que você elaborou para que você toque a música e o que você queria passar para o outro? Tá. Essa música, ela surgiu após uma aula sua e também em conjunto com a aula do professor Tiago Arraes, né? E o professor Tiago Arraes, ele gosta muito de falar sobre o reino, né? Falando do reino futuro, que é o que Cristo tentava trazer para nós e para todos com que ele se encontrava, né? Ele é o reino de Cristo, né? E ele falava que o reino é perfeito. Então, tudo que Cristo fazia era para suprir as necessidades imperfeitas do ser humano, né? E... Só um minutinho, Gustavo. Tá. Terres, a imagem está boa, é melhor eu me aproximar ele aqui, não é? Melhor, né? Aqui do meu lado, né? Sim. Melhor aqui? Desculpa a interrupção. Não. Então, a ideia de arquétipo, nesse caso, ele faria meio que uma comparação, né, da ideia platônica, no caso, né, de que Platão acreditava no mundo das ideias, que existia um arquétipo para cada molde, né, desse mundo, e, portanto, o molde da realidade perfeita seria o reino de Cristo. Então, no caso, essa música, ela vem trazer o reino como esse arquétipo da vida humana, né? E aí o ser humano tentando trazer aquele reino para a vida diária, né? Tentando trazer a aplicabilidade daquele reino para a vida diária, né? Então, é interessante nós conversarmos sobre arquétipo e o reino de Deus e fazer um paralelo, uma relação entre eles, porque é o que Jung, a teoria de Jung é sobre a psicologia analítica. E na psicologia analítica ele aborda os arquétipos. Então, dentro dos arquétipos, ele coloca o ego, a persona, ânima e ânimos, sombras e self, que num outro programa, num outro momento, a gente vai discutir a respeito dele. O que me chama muito a atenção, tanto na música quanto na teoria do arquétipo, né, é o que é o arquétipo. Já que a música se reporta ao reino, o que é o arquétipo? E dentro do comentário que nós fizemos, estamos fazendo com o pessoal aqui, o pessoal os nossos internautas, como associar isso à questão da depressão, da angústia, né? Já que nós já falamos nos programas anteriores sobre a angústia em Kierkegaard. Então, mas agora estamos falando de uma angústia que poderia ser associada a um arquétipo de Jung, chamado sombras. E como entender a relação das sombras?
já que eu consigo, existe a possibilidade de eu pegar, então, esse arquétipo, associar ao reino, para que ele faça parte daquilo que Jung chamava de inconsciente coletivo. Isso se torna muito interessante, porque quando eu falo de persona e ego, eu estou falando de consciente. Mas quando eu falo de ânima e ânimos, quando eu falo de sombras, quando eu falo de self, eu estou na relação do inconsciente. E quando eu falo em depressão profunda, eu estou falando da relação inconsciente, a tal ponto de um indivíduo sentir dores. E um dos depoimentos que eu ouvi de uma pessoa querida, antes de cometer o suicídio, ela disse: a igreja muitas vezes trabalha a salvação, mas não trabalha os nossos demônios internos. Isso se torna um problema muito sério, porque a pergunta é: se eu tenho imagens arquétipas, se eu posso associar essas minhas imagens ao reino, por que eu tenho imagens que prefiguram demônios dentro de mim? O que faz com que eu tenha, através dessas imagens, um obstáculo para a vida? Ou, mais importante do obstáculo da vida, é sentir dores físicas. Porque a pessoa com alto nível de depressão, ela chega a sentir dores físicas. Ela sente literalmente palpitação do coração, sudorese, falta de ar, pavor. Por isso que nós já comentamos no programa do suicídio que isso é uma doença e tem que ser tratada como tal, porque eu vejo muitas pessoas religiosas dizerem o oposto. Ontem eu escutei um depoimento de um aluno extremamente interessante. Ele disse assim, que ele conheceu uma pessoa que estava tentando suicídio, foi para casa, se tratar em casa, e uma pessoa da família achou que estava endemoniada. E chamou, então, um dos pastores de uma das igrejas para exorcizar o demônio que estava dentro dela. Imagina, a pessoa já está em depressão, estava no hospital. E, além disso, recebe, dentro do hospital, uma falácia expulsando o demônio. Então, isso é muito complicado numa sociedade como a nossa. Percebe? Por isso que fiquei preocupado em abordar esse tema. Então, pessoal, a gente tem que quebrar esse paradigma. E que paradigma? De que isso é espiritual, isso é doença. E tem que ser tratado como tal. A pessoa tem que fazer terapia, e se a terapia não resolver, ir para o psiquiatra, porque há uma desarmonia bioquímica no nosso corpo. Isso é muito importante, para que o médico, o psiquiatra, possa passar remédios, isso não é nem o psicólogo, é o psiquiatra, passar remédios para regularizar a disfunção que há bioquímica do nosso corpo. Então, há uma necessidade para isso. E como ver, e aí está a sua música, que foi trabalhada exatamente com esse aspecto, pelo menos é isso que nós estamos comentando. Como que você acha que, ou se você tem alguma opinião sobre isso, se essa imagem arquétipa pode fazer parte do reino, para que também possa se incluir, já que é uma doença, possa se incluir dentro dessa situação, para que a pessoa possa se sentir melhor. O que você acha a respeito? E colocar isso também aberto
aos nossos alunos aqui, porque esse é um tema, acredito eu, que a gente tem que discutir, sabe? Eu conversei ontem com uma das turmas, eu estava dando aula de filosofia, e me deparei com isso, estávamos falando de Nietzsche, falamos sobre esse aspecto, e alguns alunos começaram a conversar e falar os seus depoimentos. Eu estou falando aqui, mas acredito que vocês também. Ou se vocês não passaram por tal situação, de repente vocês conhecem alguém que está passando por essa situação. E explicando aos nossos queridos internautas, nossos ouvintes, aqui no NASP, nós temos também o residencial masculino e feminino. E os alunos, alguns alunos, moram aqui no NASP. Alguns são do externato, alguns moram aqui dentro. E vocês têm contato uns com os outros. E isso é importante nós, de repente, entendermos, para nós passarmos a alguém do externato, do internato, ou algum parente, ou um amigo, ou um irmão, ou pai, mãe, que esteja passando por essa situação, para nós, de repente, entendermos e procurarmos uma ajuda que seja eficaz. Porque senão, senhores, a estatística vai se cumprir. Daqui a pouco nós teremos um alto índice do suicídio. Eu não estou dizendo isso em Engenheiro Coelho. Eu estou dizendo isso no Brasil, eu estou dizendo isso no mundo. Percebe? É um assunto que devemos discutir. Então, o que você acha, Gustavo? Dentro da música, dentro de algumas aulas que você assistiu, dentro da conversa que você teve comigo, com o Tiago Arraes, exatamente sobre esse ponto de vista. Até que ponto a música ou o reino pode mudar essa imagem arquétipa que nós temos de uma depressão profunda? O que você acha a respeito? Quando eu acredito que uma pessoa está numa depressão profunda, a imagem dela de esperança, de um arquétipo futuro, de um reino, ela está totalmente, como eu posso falar aqui, encoberta por alguma coisa que ela não consegue enxergar aquilo, né? Então, aí que eu vejo o papel imenso das pessoas que a rodeiam, né? Porque muitas vezes a gente olha o outro na distância do outro, né? A gente vê a pessoa triste, a pessoa em depressão, e é muito fácil para a gente falar, nossa, olha lá, está em depressão, e deixar isso por aí, né? Agora, a partir do momento que eu pego o meu arquétipo do reino, né, que eu pego a minha esperança e eu começo a viver aquilo, eu me aproximo do outro para entender a necessidade do outro, né? Eu entendo os sinais que aquela pessoa está dando, que às vezes ninguém está percebendo, né? E eu me aproximando, eu consigo ter essa percepção, né? É muito mais fácil perceber alguma coisa de um amigo, né, do que de uma pessoa à distância. E é por isso que muitas vezes a gente se surpreende com pessoas que estavam totalmente no nosso meio, e daqui a pouco a pessoa vai lá e se suicida, né? E geralmente é essa a surpresa, né? Porque a pessoa às vezes é tão sociável, mas será que era mesmo tão sociável? Será que a gente estava se preocupando em ouvir o que aquela pessoa estava querendo transmitir, entender as dores do que ela estava sentindo, né? Eu acho que aí o papel está totalmente nas pessoas que rodeiam, muito mais do que da própria pessoa, do indivíduo, porque a pessoa ela já está totalmente encoberta por aquela doença, né? por aqueles problemas, no caso, né? Eu acho que você abordou um tema chave, porque na sua fala você não disse assim, não, a pessoa realmente está separada de Deus, por isso está em depressão. Não, ao contrário, você não disse isso. Você disse que é através do reino que eu entendo a depressão do outro para eu poder compartilhar o reino que eu tenho. Que o outro, não que o outro não tenha, mas que o outro não consiga enxergar. Exatamente. Né? Exatamente. Aí está o detalhe. Isso eu acho mais importante. Vocês, os nossos ouvintes, os nossos internautas, podem acompanhar os nossos programas o mês inteiro. Nós falamos de alteridade, né? Falamos sobre vários filósofos, falamos sobre Wittgenstein, falamos sobre Levinas, como a relação do outro, como a possibilidade do outro, já falamos em Michel Henry, a relação do outro. Isso é muito importante, porque se eu não olhar com o olhar do outro,
eu vou olhar com o meu olhar, eu vou condenar o meu irmão. E ao condenar o meu irmão, automaticamente eu estou, ao invés de resgatar a pessoa, eu estou afundando a pessoa na lama. E é isso que a gente tem que entender numa sociedade como a nossa. Vem aqui. Isso eu acho que é um tema imensamente importante para a gente discutir. A gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente olha para o outro e fala assim, não, isso é frescura. Não, não é frescura. Ah, não, isso é falta de Deus. Não é falta de Deus. Isso é uma doença que precisa ser tratada. E enquanto a gente não olhar o outro pelo outro, nós vamos cometer esse engano. Então, é exatamente isso, Gustavo. O meu reino, quando eu consigo, se eu consigo visualizar esse reino, passar para o outro esse reino através do amor. Não é? E é isso, é que a Bíblia fala, porque Deus é amor. Através disso, até o próprio cristão começa a compreender o outro. Hoje eu vou pedir a participação dos alunos aqui. Nós estamos nesse programa especial. Olá, prazer, meu nome é Matheus. E um dos comentários que eu gostaria de fazer... Matheus, fala o curso. Curso de música. Eu curso música. E um dos comentários que eu gostaria de fazer é em questão que você tinha dito da igreja não abordar os arquetipos das nossas sombras, nossos demônios internos. E isso me pegou pensando, fazendo uma ponte de que a gente atribui muitas vezes esses demônios totalmente a Deus, quando na realidade a gente também tem um papel fundamental dentro da igreja, dentro da religião, de combatê-los. E é muito presente hoje em dia na nossa sociedade o quão problemático é quando a gente aborda a religião somente do ponto de vista de que Deus deve fazer as coisas. Né? A gente vê uma pessoa que está com depressão, a gente vê uma pessoa que não está se sentindo bem, e a gente fala assim, posso orar por você? E a gente vai e ora, e é bonito que a gente pense que Deus possa fazer isso, porque Ele pode. Mas uma coisa que eu gosto muito, uma frase que eu aprendi com um amigo meu, é que oração sem ação é fanatismo. Então, a partir do momento que você ora, mas você não faz nada, você está atribuindo totalmente uma responsabilidade a Deus, da qual você deveria ter tomado. E hoje em dia, dentro da igreja, a gente tem que ter esse papel. Principalmente aqui, meus amigos que são músicos, a gente tem essa responsabilidade através da nossa música, de poder sentir que a gente tem essa responsabilidade nas nossas letras, nas nossas canções, de que a gente pode tocar outra pessoa. E que a oração ela pode ser muito mais efetiva com a ação. E eu acho que isso é importante demais dentro desse tema. Então, o Matheus falou uma coisa importante, porque ação, né? E diante da ação, qual a ação que nós podemos fazer? Ou qual a ação que nós podemos ter? Chamar o amigo, não é, Matheus? Não é, Gustavo? Chamar o amigo para participar, chamar o amigo para uma pizzada. Muitas vezes ele não quer, porque a depressão é a angústia da alma, ele não quer. Então vai lá, lava a louça para o irmão, vai lá, faz uma comidinha gostosa para ele. Porque muitas vezes, quando numa situação dessas, a pessoa não quer ver o outro, ou outras pessoas. Então você faz uma comidinha, vai lá, lava o carro dele, faça alguma coisa, mas isso mesmo que você falou, Matheus, não fique só na oração. Não que a oração não tenha um poder extraordinário, mas que não fique só nisso. Né? Que o convide para sair, que convide para o jantar, que lave um carro, que, sabe, é isso. Né? Outro dia eu vi um grupo de pessoas, um aluno ficou altamente depressivo, ele tem um grupo, esse grupo mobilizou inteirinho para ir lá na casa dele, bater um papo com ele, tocar uma música, para que ele possa se sentir novamente melhor e com isso reanimar. Né? Agir, ação. Obrigado, Matheus. Mais alguém gostaria de participar? Alguma pergunta, alguma provocação, tanto para mim quanto para o Gustavo, ou para alguma coisa que vocês queiram falar nesse momento?
Mais alguém? Opa, por gentileza. Por favor, nós vamos pedir para você se apresentar. Viu? Bom, eu sou o Taflis, sou aluno do curso de música também. E assim, eu já perguntei sobre isso antes, só que assim, eu acabo percebendo que muitas das vezes não é perceptível para a gente. E como o Gustavo comentou também, às vezes a gente vê as pessoas estão do nosso lado, e a gente acaba não percebendo que as pessoas estão passando por aquela situação. E assim, muitas vezes as pessoas também não demonstram isso, né? E assim, ter um convívio pessoal, conhecer as pessoas, eu acho que assim, quem está por perto, quem tem um convívio, quem tem uma amizade assim com a pessoa, acaba percebendo. Mas assim, aquela pessoa que se exclui às vezes, e assim, nos momentos que são assim, nos momentos sociais, geralmente ela não demonstra. Como que a gente acaba percebendo? Como que a gente acaba assim identificando os aspectos, ou como sendo uma doença também, né, os sintomas dessa doença nas pessoas? Quando a gente vê uma pessoa muito isolada, muito quieta, quando a gente vê pessoas assim, se isolando dos demais, com pouca conversa, existem pessoas que são introvertidas. Mas é mais fácil identificar uma pessoa introvertida. Quando uma pessoa está numa depressão profunda, mesmo que o comportamento dela comece a mudar, por exemplo, antes não ria tanto, agora começa a rir exageradamente, não fala muito, antes falava, começa a se isolar dos demais ou se isolar do grupo, ou as palavras se tornam totalmente pessimistas, nunca vê o lado bom da história. Aí você começa a identificar o outro. Mas é como você falou mesmo, nada é mais importante do que a experiência, do que o contato. Quem vai poder colaborar para a saída dessa pessoa, de uma depressão profunda, de uma angústia, são as pessoas mais próximas. São as pessoas que conseguem captar melhor. São pessoas que têm uma experiência maior com ela, para que possa resgatá-la. Porque se é uma pessoa muito distante, eu não vou conseguir uma aproximação, ou uma aceitação de uma aproximação. Quando eu tenho uma experiência com ela, um convívio com ela, uma vivência com ela, é mais fácil eu resgatá-la do poço, do que uma pessoa completamente a par da situação. Ela ainda, uma pessoa depressiva, altamente depressiva, na sua grande maioria, tenta se esconder isso, exatamente para que o outro não veja. Se você aborda de uma maneira, talvez, que para ela, para a pessoa que tem depressão seja inconveniente, ela vai se afastar mais. Então, qual é a sugestão? A sugestão é que você tente ajudar dentro da sua proximidade, tente deixar a pessoa à vontade para que ela possa comentar, já que há uma mudança de atitude, para que parta dela o pedido, um pedido, mesmo que seja um pedido inconsciente ou não determinante, mas que você possa captar, mas que parta dela esse convívio, ou então uma experiência profunda com ela. Eu acho que aí, nesses dois casos, você consegue uma aproximação. Caso contrário, às vezes, por não ter uma aproximação, não ter uma experiência com ela, a melhor coisa é orar. Mais alguma? Mais algum comentário? Bem, senhores, estamos chegando ao fim de mais um programa filosófico. Era para ser um pouco mais curto, né, hoje, mas acredito, eu gostei, espero que todos aqui, os nossos ouvintes, os nossos internautas, queria agradecer a participação de todos aqui presentes, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Vamos pensar sobre isso e tentar ajudar o outro, não por nós, mas com o olhar do outro,
para que esse olhar do outro, nesse processo da alteridade, nós consigamos movimentar essa humanidade, essa dádiva da vida que Pai de todos nós. Obrigado, senhores. Obrigado por mais esse programa. Bom, as perguntas já foram feitas, vamos fazer uma oração então para terminar. Gustavo, muito obrigado, irmão. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui, pela música, viu? Senhor, Obrigado, meninos bolivianos. Obrigado pela força, obrigado pela música. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esta manhã, por mais esse programa. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente, para que possamos ajudar o outro, para que o Senhor possa nos ajudar em momentos difíceis, para que possamos todos estar vinculados ao Teu reino. Fique conosco, e é em nome de Cristo Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém.